A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando o nosso programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição de número 474 do nosso programa e quero cumprimentar os ouvintes das rádios que transmitem o nosso programa Vida Pastoral. Rádio Arca da Aliança, FM 93.9. Rádio Voz do Bom Pastor, Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Rádio São José de Mafra, FM 96.9. E as web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta. Cumprimento também você que nos ouve pelo Spotify e YouTube. E quero dar um alô também ao pessoal do setor de comunicação que está aqui conosco. Olá, Julian. Olá, Padre. Olá, Elô. Olá, você que está em casa. É uma alegria estar em mais um programa Vida Pastoral com você, entrando na sua casa, no seu carro, onde você está nos ouvindo. Espero que você tenha um bom programa. Olá, Padre. Olá, Julian. Também é uma alegria imensa estar em mais uma edição. E olá, você que está nos assistindo nesse momento. Olá, Elô, é um prazer tê-la no meio de nós aqui nesse programa de hoje. E nós vamos dar início então ao nosso programa, como sempre, norteado pela Palavra de Deus. Por isso convido você a tomar em suas mãos o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação, que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que lhe estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas o que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando faltou vinho naquela festa, Maria, tu percebeste em todos havia aflição. Olhaste para teu filho e pediste a ele. Jesus te atendeu, a graça aconteceu, a água foi transformada em vinho para todos. Quando faltou alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço em meu coração. Olhaste para teu filho e pediste a ele, e Jesus te atendeu, veio e me socorreu. Hoje eu canto alegre o mesmo canto teu.
fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. Quando faltou vinho naquela festa, Maria, tu percebeste em todos havia aflição. Olhaste para teu filho e pediste a ele, e Jesus te atendeu. A graça aconteceu, a água foi transformada em vinho para todos. Quando faltou alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço em meu coração. Olhaste para teu filho e pediste a ele, Jesus te atendeu, veio e me socorreu. Hoje eu canto alegre o mesmo canto teu. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. O Senhor fez em mim Este texto do Evangelho vem trazer para nós, de certa forma, a intercessão de Maria a Jesus, né? Maria é sempre intercessora e assim como os santos também são intercessores a Jesus. Porque só há um mediador entre os homens e Deus, é Jesus Cristo. Isso está na Sagrada Escritura. Porque só há um mediador entre os homens e Deus, que é Jesus Cristo. Isso está lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, Maria e todos os demais santos são intercessores a Jesus Cristo. Bom, aqui, falar sobre intercessão daria um programa sobre esse assunto, né? Mas eu gostaria, já que estamos falando nesse final de semana da imagem da Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, e aqui a imagem de Mãe Aparecida é interessante porque não é uma aparição de Maria, mas é a imagem que foi encontrada, né? Talvez poderia ser a Nossa Senhora encontrada e não a Nossa Senhora Aparecida, né? Mas ela se trata de uma imagem, então, e por se falar de imagem, então entramos num assunto que é um pouco polêmico de certa forma, não para nós católicos, mas no mundo cristão, os nossos irmãos de outras denominações religiosas nos chamam de idólatras por conta das imagens, sejam de santo, seja da imagem de Maria, enfim, qualquer imagem religiosa. Primeiramente, o que se deve trazer no nosso pensamento aqui é que o que nos torna idólatras é quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus ou até mesmo acima de Deus. E quando nós fizemos de qualquer coisa ou colocamos qualquer coisa acima de Deus na nossa vida, isso se torna o nosso ídolo e todo ídolo escraviza. Deus não nos escraviza, Deus nos liberta. Se não fosse assim, não estaria escrito por Paulo lá em Gálatas capítulo 5, onde que diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Deus, ele nos liberta. E se nós olharmos a história da salvação, Deus liberta o seu povo na travessia do Mar Vermelho,
Deus liberta o seu povo em tantas outras situações no Antigo Testamento, e Deus liberta o seu povo enviando o seu Filho Jesus Cristo, que morre para a nossa salvação, que morre para a nossa libertação do pecado. Então, o que são para nós a imagem, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida? É uma imagem que nos remete à Mãe de Jesus. E é uma imagem da Imaculada Conceição. E vejam, quando nós temos imagens, o que nós fazemos com elas? Elas devem nos lembrar de alguém. E o que é uma imagem? Uma imagem não é só uma estatueta. Uma fotografia é uma imagem. Uma pintura de uma tela, de um quadro, é uma imagem. Uma escultura é uma imagem. E uma estátua é uma imagem. Então veja, existem vários modelos de imagens. Se nós não podemos fazer imagem, como nos questionam muitas vezes os evangélicos, então nós não poderíamos fazer foto de nada. Não poderíamos bater foto de nós mesmos, não poderíamos bater selfie, não poderíamos fazer nada nesse sentido. Então não há problema em ter imagens. Porque nós a temos no nosso celular. Porque lá na Sagrada Escritura diz que não pode fazer imagem do que nada do que tem no céu e do que tem na terra. Bom, na Sagrada Escritura também há um texto bíblico que vai dizer, quando Deus manda fazer a Arca da Aliança, que se decore com imagens de querubins, a Arca da Aliança. O templo depois também precisa ser decorado com imagens imagens do que se tem no céu e do que se tem na terra. Então você pergunta, esse Deus uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, pode não ter imagem, não pode ter imagens? Bom, repito, o problema não é ter imagens, o problema é o que nós fazemos com as imagens. Se nós temos uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na nossa casa, pergunto para vocês, esta imagem de Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora Aparecida? Não. É uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. É a imagem de Nossa Senhora. Depois, pergunto, a Nossa Senhora, sob o título que seja, Aparecida, do Rosário, das Graças, da Graça, enfim, ela é Deus para nós? Não, Nossa Senhora não é Deus. Nossa Senhora é Theotokos, Mãe de Deus. Então, nós não cometemos idolatria. A imagem dos santos que nós temos em casa é Deus para nós? Não. São imagens das pessoas santas que viveram uma vida dedicada para Deus. Então, qualquer imagem que eu tenho de santo dentro de casa, eu acredito que aquela imagem em si é um Deus? Não, a gente não acredita nisso. A gente acredita que são imagens que remetem às pessoas que se santificaram. A gente acredita que essas imagens têm o poder de fazer milagres? Não, a gente não acredita que essas imagens têm o poder de fazer milagres. O que a gente acontece? A gente reza diante da imagem como um sentido de que esta imagem visual nos ajuda a contemplar e nos remete ao sagrado. Então, por isso, nós veneramos as imagens. Então, nesse sentido, nós não fazemos idolatria. Então, repito, tem problema ter imagens? Não tem problema ter imagens. O problema é o que nós fazemos com a imagem. Nós seremos idólatras se nós acreditarmos que determinada imagem que temos dentro de casa vai ter o poder de nos salvar, de nos curar e etc. e tal. Aí faremos idolatria. No entanto, nós podemos ser idólatras sem ter imagens. Por exemplo, nós não temos celular em casa? Temos. E vamos falar bem a pergunta. Vamos pensar, vamos refletir um pouco a respeito disso. Quanto tempo eu fico com o celular na mão? Quanto tempo eu fico com a palavra de Deus na mão? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Será? Às vezes a gente não tira um tempo para rezar para Deus, mas a gente tira tempo para estar nas nossas redes sociais. Quando não, às vezes a gente deixa de rezar para ficar com as redes sociais. Então ali a gente pode se tornar idólatra, mesmo sem ter uma imagem sequer.
Ou ainda, o nosso Deus não é um Deus que castiga, mas a gente pode ter dentro da nossa mente uma imagem de um Deus que castiga, que é o opressor, que vai me condenar, etc. e tal. Essa imagem, se nós tivermos essa imagem na cabeça, essa imagem não é a real imagem de Deus. Logo, nós podemos ser idólatras, porque estamos adorando um Deus que castiga, um Deus que oprime, etc. Não é a imagem do verdadeiro Deus. Não é a imagem do Deus que está na palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Então, logo nós podemos ser idólatras sem ter uma imagem, adorando a esse Deus que está dentro da nossa cabeça e que não é o Deus verdadeiro. Está vendo como facilmente nós podemos nos tornar idólatras? E vejam, a gente vai se tornando escravo desse Deus que, na verdade, se tornou um ídolo. Por exemplo, a rede social. Tem gente que não consegue ficar mais sem a rede social. Tem gente que não consegue ter o controle da rede social. Tem gente que, se ficar sem a internet alguns minutos, já começa a ficar irritado e já começa a ficar nervoso e já dá uma crise de ansiedade porque precisa ter a internet, porque precisa acessar as redes sociais, porque precisa ter o que fazer no celular. Então, essa pessoa está escravizada da rede social. Se está escravizada da rede social, então ela já se tornou um idólatra da rede social. Então, a rede social se tornou um ídolo. Da mesma forma, por exemplo, alguém que não consegue largar o cigarro. Essa pessoa, ela já está tão dependente que, se ficar sem o cigarro, dá crise de ansiedade, dá uma série de fatores, etc. e tal. Ou seja, o cigarro já se tornou um ídolo para ela. Ela se tornou dependente do cigarro. Então, veja, são formas de idolatria, e assim com a bebida, assim com a pornografia, assim com uma série de coisas, nós vamos nos tornando idólatras sem ter imagens. Então o padre traz essa reflexão hoje, porque às vezes a gente pode se sentir um pouco inseguro de viver a nossa fé. A gente pode se sentir um pouco inseguro em viver a nossa devoção a Maria, porque muitas vezes somos acometidos de questionamentos nesse sentido, né, com relação à idolatria. Então, venerar a Mãe de Jesus, como diz até um do texto de Lucas, né? Doravante todas as gerações vão chamar-me bem-aventurada. E o que é bem-aventurada? Quer dizer santa, né? Então, todas as gerações. E nós já temos os seus 2000 anos de Igreja Católica. E nesses 2000 anos, quantas gerações? E todas as gerações tiveram esse carinho e respeito por Nossa Senhora. E nossa geração também continua tendo esse amor, esse respeito, esse carinho à nossa querida Mãe de Deus e nossa Mãe, né? Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Então, que a gente possa manter no nosso coração esse amor e carinho à nossa querida Mãe, sem medo de sermos idólatras, porque nós, católicos, somos veneradores da Mãe do Senhor. Procurava uma razão pra viver. Eu queria um motivo pra sorrir. Em muitas coisas depositei tudo que eu queria, mas eu não sabia que me amavas tanto assim. Nada que faço pode pagar o que fizeste, Deus, por mim. Te pergunto como te agradecer, como te agradecer, como te agradecer, como te agradecer, como te agradecer. Procurava uma
razão pra viver. Eu queria um motivo pra sorrir. Em muitas coisas depositei tudo que eu queria, mas eu não sabia que me amavas tanto assim. Nada que faço pode pagar o que fizeste, Deus, por mim. Te pergunto como te agradecer. 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 Faz o que ele diz, faz o que ele diz. Eu ouço a voz da minha mãe dizer: faz o que ele diz, faz o que ele diz. O que eu quero, Deus, é te obedecer. Assim como Maria, eu digo sim. Faz em mim o teu querer. Assim como Maria, eu digo sim. Faz em mim o teu querer. Assim como Maria, eu digo sim. Faz em mim o teu querer. Assim como Maria, eu digo sim. Faz em mim o teu querer. 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 Teu querer. Faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Faz o que ele diz. Faz o que ele diz. Padre, o senhor falou sobre o medo que muitas vezes a gente carrega, né? De um Deus vingativo, um Deus opressor, um Deus que só nos castiga, né? E às vezes a gente carrega esse escrúpulo, né? Que isso se torna às vezes um escrúpulo e é pecado, né? Muitas vezes o escrúpulo de algo que é da nossa... Não posso dizer da nossa criação, mas às vezes vem da nossa cultura, da onde a gente nasceu, daquilo que a gente escutou. Da espiritualidade que vem se bebendo, né? Isso. É que às vezes a gente vai se alimentando de determinadas espiritualidades que vai colocando também um rigorismo, né? Um rigorismo de certas práticas, até morais, que de certa forma até tem um bom intuito. Mas às vezes a pessoa não está madura o suficiente para conseguir fazer a determinada compreensão ou mesmo filtrar o que realmente cabe. E aí a gente cai nesses escrúpulos. E por isso a gente começa a viver determinadas práticas religiosas para não pecar, vira uma obsessão. E nessa obsessão a gente acaba dando mais enfoque à obsessão, ou achando que o diabo é forte, tudo é tentação, tudo, né? De modo que a gente acaba não saboreando a Deus, não experimentando a Deus. Talvez até se cobrando tanto, de modo que a gente não experimenta a misericórdia, e por isso não experimentar a misericórdia de Deus, a gente não consegue romper
E aí se cobrar menos, talvez, e assim conseguir fazer essa experiência e acontecer verdadeiramente a conversão. Sim. Né? Porque às vezes a gente fica nessa obsessão, nesses escrúpulos, a gente fica na regra pela regra, daí não experimenta a misericórdia de Deus, não experimenta a misericórdia de Deus, não consegue ser misericordioso nem consigo mesmo, não consegue dar um salto na vida de fé, e aí vira naquele looping, aí fica ali com aquela pressão para não pecar e peca, para não pecar e peca, para não pecar e peca, e enquanto isso não experimenta a Deus, porque vive essa obsessão de um Deus que vai cobrar e que vai castigar. E aí se vive, de certa forma, também uma idolatria. Vive um ciclo desse não posso pecar, é por aqui, por aqui, por aqui. Como o senhor falou, muitas vezes por medo do inferno, mas não se permite experimentar o amor de Deus. Exatamente. Aí tá toda a vida com aquele medo e por isso fica se policiando de tudo, enquanto se talvez desse um passo para experimentar o amor e a misericórdia de Deus, né? Daria um descortinar na sua vida e assim passaria a viver de forma santamente, mas sem aquela cobrança, porque já experimentou a misericórdia de Deus. Era o que eu ia falar, a santidade, ela é algo difícil, mas a palavra de Deus vem dizer que o jugo é suave e o fardo é leve, né? Então acho que a vida com Deus, quando a gente entende e compreende o amor dele por nós, a gente acaba levando uma vida leve. Quando a gente fala leve, a gente não quer dizer que é aberta a tudo e uma vida fácil, que não terá aprovação. Terá, mas a gente não pode viver às vezes numa bolha, né? Vou viver nessa bolha aqui porque não quero aprovação, não quero pecado, não quero errar, não posso pisar fora, não posso pisar aqui, não posso... Não, às vezes a gente tem que se permitir errar para descobrir o que é o amor de Deus. Então a gente vai viver uma vida escravo de um Deus que às vezes nem existe, que é da nossa cabeça. Exato. E às vezes pode ser fruto tudo isso, né? De uma espiritualidade alta, como de determinados santos que conseguiam e tinham uma mística muito evoluída e viveram uma santidade realmente muito evoluída, como por exemplo São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. E às vezes a gente tenta abraçar isso pra gente, mas a gente não tá no nível deles, né? A gente ainda tá muito infantil na nossa fé e a gente precisa ir crescendo aos poucos em estatura, graça, sabedoria, até talvez um dia conseguir chegar ao nível deles. E aí a gente coloca assim metas tão inalcançável que aí a gente vai se sentindo sempre um derrotado e vai se frustrando, enquanto talvez a gente poderia começar por um outro caminho, como por exemplo aquele documento do Papa Francisco, Gaudete et Exsultat, que ele vai falar da santidade no cotidiano, como a gente consegue ir se santificando no dia a dia. A mãe que está em casa com todos os filhos para criar, a forma como ela vai, né, preparando o almoço, colocando todo o amor e carinho no almoço para dar de alimentar, a forma como ela vai preparar a mesa dentro de casa, com todo amor e carinho, pode ser na maior simplicidade, mas com todo amor e carinho, ali ela vai se santificando. Sim. Nas coisas pequenas da vida. E a gente esquece que esses santos que o senhor citou, até São João da Cruz, também falando de Santa Teresa d'Ávila, são santos que escreveram muito sobre um caminho. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila escreve sobre as moradas, sobre a porta, sobre o chegar perto. Então, ela já fala de que a vida de santidade é um caminho, não é já. Não é um salto de repente, salto né? Que pula degraus. São João da Cruz fala da subida ao Monte Carmelo. Então, a gente olha lá pro topo do Monte Carmelo, mas a gente não lembra que existe uma subida até chegar lá. E o senhor falando sobre a santidade e as coisas no ordinário, me lembrou muito que esses tempos atrás eu ouvi de um amigo de que estava com dificuldade na vida de oração, dificuldade na vida com Deus, e de que ele queria muito entrar em alguma coisa. Eu preciso entrar numa comunidade, ou às vezes acontece até com quem entra pro seminário, muitas vezes, porque eu preciso ter uma vida melhor com Deus e só lá eu vou conseguir. E às vezes se frustra, porque acho que a vida com Deus começa no cotidiano e depois a gente entra dentro de uma comunidade, entra dentro de um seminário já com essa... Porque a gente vai escutar Deus só se a gente tiver a vida com Ele fora. Exato. Nós vamos dentro para poder escutar. Exato. E para você chegar ao nível de querer entrar numa comunidade, chegar ao nível de entrar num seminário, num convento, vai se dar de um discernimento vocacional que tem que existir já antes, no cotidiano, no dia a dia, para você se descobrir se é realmente o que é isso que você quer.
Então, eu quero me santificar, e para isso vamos jogar para dentro de um convento, vamos jogar para dentro de um seminário, vamos jogar para dentro de uma comunidade de vida. É a mesma ilusão que já querer estar vivendo no castelo de Santa Teresa d'Ávila sem ter começado a caminhada. Assim. Daí vem de novo as frustrações. E Deus se faz aqui e agora, né? Então se faz a gente já agora. sente que a gente precisa, então já começa. Exato. Não, mas eu vou esperar lá quando eu puder entrar para daí ter uma regra, eu vou me policiar. Não, Deus já tá falando com você já tá entendendo que precisa começar, que precisa já começar uma vida de oração, já tá sentindo, então começa agora, não espera. E a vida de oração é assim, ó. Se você não reza, também não precisa botar já a meta de querer rezar um terço todo dia. Começa com uma Ave Maria. Aí depois aumenta para uma dezena. Depois aumenta para um terço, né? Depois um terço é a escuta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder de libertar, de curar, enfim. Então é um caminho que vai se fazendo aos poucos. Não adianta você botar grandes metas e depois não conseguir dar continuidade na sua vida de oração. Me faz lembrar o evangelho do domingo passado, onde os discípulos diziam: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus vai dizer: olha, se vocês tivessem uma fé do tamanho do grão de mostarda, vocês diriam para essa amoreira: arranca-te daqui e vai para o mar. E ela se arrancaria e iria para o mar. Então o que Jesus está querendo dizer? Não é também tanto o tamanho da fé, mas a qualidade da fé. E aqui eu vou dizer, não é talvez tantos os sacrifícios de ter que ficar rezando um terço de madrugada ou não sei o que, e outros desafios maiores para ser... Não. É manter a constância daquilo que você reza bem. E não só rezar bem, mas viver bem aquele pouco que você reza. Essa é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É a pequena via de Santa Teresinha. Exato. Então, nas pequenas coisas, se santificando, nas pequenas coisas, vivendo a espiritualidade, e nas pequenas coisas, fazendo bem. Quando você vai ver, vai um conjunto de coisas, né? E você vai experimentando a misericórdia de Deus. E aí você vai experimentando o Deus verdadeiro. E não o Deus que talvez você tenha medo ou que se criou na sua cabeça. Mas sim a experiência do Deus verdadeiro. E de passo a passo, de pequenas e pequenas coisas, a gente adentra o castelo. Exato. Passo a passo, momento a momento. Então, povo de Deus, vamos pedir a graça, né? De Maria Santíssima, Nossa Senhora, Mãe Aparecida, que a gente consiga sempre mais se abrir ao entendimento da nossa fé, ao entendimento da nossa igreja, ao carinho e amor pela nossa querida mãe. Quem é que não gosta da mãe, né? Pois é, nós temos a graça de ter também a mãe de Deus como nossa mãe, porque no batismo nos tornamos filhos adotivos de Deus e também irmãos em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora nós vamos para o nosso quadro das notícias da semana. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. E aí, Elô, o que você conta para nós lá da comunidade Santíssima Trindade? Então, padre, a comunidade Santíssima Trindade vai promover o Dia da Reza do Terço pela Paz. Hoje, dia 11 de outubro, a comunidade lá em Jaraguá do Sul vai atender o chamado do Papa Leão XIV e se reunirá para rezar o Terço pela Paz. Todos estão convidados para comparecer a partir das 17h30 e hoje também será entregue o terço para a turma da Crisma e Primeira Eucaristia. Qual é a próxima programação, Julian? Temos as programações da celebração de Nossa Senhora Aparecida, amanhã, no domingo. Celebramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, então, né, padroeira do Brasil, e em diversas paróquias e comunidades da nossa arquidiocese, teremos programações especiais para essa data. Você pode conferir, então, algumas dessas datas na matéria especial que preparamos no site da Arquidiocese de Joinville, né? A gente terá diversas celebrações em Joinville e região. Então, se você quer celebrar esse dia, se você tem na sua paróquia ou aí perto da sua casa uma comunidade dedicada a Nossa Senhora Aparecida, entra no nosso site e fique atento às programações. Nós teremos também um segundo retiro da Pastoral do Surdo. Conta para nós como é que vai ser isso, Elô.
Então é com imensa alegria que anunciamos o segundo retiro da Pastoral do Surdo da Arquidiocese de Joinville. O retiro vai acontecer no dia 19 de outubro, às 8h30, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Costa e Silva, aqui em Joinville. O objetivo é dar espaço para que todos possam participar plenamente, expressar sua fé e sentir-se acolhidos de maneira verdadeira. E uma coisa que é bem importante falar é que o retiro não é apenas para os surdos, mas também para os ouvintes que desejam viver essa experiência transformadora junto. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível no site da Arquidiocese de Joinville, e você também pode acompanhar mais informações pelo Instagram da Pastoral, que é o @psurdo.arquidiocesejoinville. Muito bem. E agora nós começamos com o nosso quadro Aniversariantes da Semana. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. Então iniciamos no dia 11 de outubro o aniversário do diácono Flávio Rodrigues. E no dia 11 de outubro também celebramos a ordenação de 2 sacerdotes, o padre Mário Wojtkowski e o padre Sérgio da Silva. Dia 12 de outubro também celebramos a ordenação do padre Jorge Luiz da Silva. Vulgo Padre Jorjão. Vulgo Padre Jorjão, isso aí. E também celebramos o aniversário de 3 sacerdotes no dia 12 de outubro. Padre Alfredo Antônio, Padre Carlos Marcos Nicolodelli, Padre Vanderlei Francisco. E no dia 14 tem o sobrenome mais difícil. Como é que é, padre, o sobrenome dele? Krais. 14 de outubro celebramos o aniversário do Padre José Napoleão Laureano dos Santos. 15 de outubro, a ordenação do Padre Venceslau. E dia 16 de outubro, o aniversário do Padre Jonivaldo Antônio. Muito bem. Quero deixar o meu abraço, então, ao diácono, aos padres que estão aí ou tendo seu aniversário de vida ou aniversário de ordenação. Deus os abençoe sempre mais, para que possam viver por muitos e muitos anos, servindo a Deus com os dons que Ele deu a cada um de vocês. Um grande abraço, meus irmãos. Parabéns! Cana, ainda me lembro o dia em que te obedeci. Realizei cada momento e foi por ti. Tua vontade eu já não pude negar. Cana, também me lembro o dia em que te obedeci, intercedendo pelo povo junto a ti. Minha vontade e tua vontade são uma só. Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde. Peça à mãe que tudo se faz, e toda a tua água será vinho melhor. Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde. Peça à mãe que tudo se faz, e toda a tua água será vinho melhor. Cana, o povo lembra o que não pôde compreender, pois eu sabia que já era tua hora. Eu te pedi, manifestaste a tua glória. Cana, em meio a tantas outras Marias, te notei, e no silêncio uma Maria sentinela. O teu cuidado vai além do que se vê.
Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde. Peça à mãe que tudo se faz, e toda a tua água será vinho melhor. Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde. Peça à mãe que tudo se faz, e toda a tua água será vinho melhor. E agora nós vamos para o nosso quadro dos Santos da Semana. É com você, Elô. Santos da Semana. Vida e inspiração. Hoje, dia 11/10, celebramos o santo Alexandre Sauli. Alessandro Sauli, de família nobre genovesa, ingressou aos 17 anos nos Barnabitas, onde viveu a obediência e a humildade. Tornou-se sacerdote exemplar, mestre e superior geral da congregação, além de confessor de São Carlos Borromeu, nomeado bispo da Córcega por Pio V. Dedicou-se à formação do clero e ao cuidado dos fiéis em meio à fome e aos perigos. Morreu em Calosso d'Asti após anos de intenso serviço pastoral. Foi canonizado por Pio X em 1904, sendo lembrado como o apóstolo da Córcega. Dia 12 de outubro, então, celebramos Nossa Senhora Aparecida. Em 1717, 3 pescadores encontraram no Rio Paraíba a imagem quebrada de Nossa Senhora, que lhes proporcionou uma pesca milagrosa. A pequena estátua foi levada para a casa de Filipe Pedroso, onde começaram as orações e devoções à Aparecida. Com o tempo, ergueram-se capelas e depois a Basílica Velha em 1834. E a Basílica Nova, consagrada por São João Paulo II em 1980. Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Rainha e Padroeira do Brasil em 1930, e o Santuário Nacional tornou-se então o maior centro mariano do mundo e símbolo da fé do povo brasileiro. 13 de outubro, Beata Alexandrina Maria da Costa. Alexandrina Maria da Costa nasceu em 1904, em Balazar, Portugal, e desde jovem mostrou profunda fé cristã. Aos 14 anos, para defender sua pureza, atirou-se de uma janela, ficando progressivamente paralítica até permanecer 30 anos acamada. Ofereceu seus sofrimentos pela conversão dos pecadores e união com Cristo, vivendo apenas da Eucaristia a partir de 1942. Teve experiências místicas intensas e promoveu a consagração do mundo ao coração imaculado de Maria. Faleceu em 1955 e foi beatificada por São João Paulo II em 2004. No dia 14/10, celebramos São Calixto. São Calixto I, nascido em Trastevere e filho de escravos, teve uma vida marcada por provações e redenção. Após ser acusado de desfalque e condenado às minas de Sardenha, foi libertado e reabilitado pelos papas Vítor e Zeferino, que o ordenaram diácono e lhe confiaram os cemitérios cristãos da Via Ápia. Ele ampliou as famosas catacumbas de São Calixto e mais tarde foi eleito papa. Perseguido por opositores, morreu mártir, lançado em um poço. Seu legado permanece nas catacumbas e na Basílica de Santa Maria em Trastevere, onde está sepultado. Ai, sabe, eu fui lá. Eu ia perguntar pro padre agora. Só que não nas catacumbas de São Calixto, é a segunda vez que eu fui e não consegui entrar. A primeira vez eu não entrei porque estava fechado. A segunda vez agora é porque a gente foi na de Domitila. E a primeira vez eu fui na de São Sebastião. E aí agora eu quero ir uma vez para ir na de São Calixto. Mas é a Via Ápia antiga ali, a gente passa. É bem interessante, parece me revivo já as coisas. Dia 15 de outubro, celebramos Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa de Ávila, nascida em 1515, entrou no Carmelo após uma intensa crise espiritual e uma fuga de casa. Enfrentou graves doenças, mas viveu profunda experiência mística, marcada por visões e êxtase que inspiraram suas obras espirituais.
Fundou e reformou diversos conventos, dando origem à Ordem dos Carmelitas Descalços, com apoio de São João da Cruz. Escreveu clássicos da mística cristã, como O Castelo Interior e O Caminho da Perfeição. Morreu em 1582 e foi canonizada em 1622, sendo proclamada doutora da Igreja. 16 de outubro, Santa Margarida Maria Alacoque. Santa Margarida Maria Alacoque nasceu em 1647, na Borgonha, e desde criança consagrou-se a Deus. Entrou na Ordem da Visitação aos 24 anos, enfrentando zombarias das irmãs por causa de suas visões místicas. Sob orientação do jesuíta Claude de la Colombière, escreveu sua autobiografia e difundiu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a quem teve aparições por 17 anos. Jesus lhe confiou a missão de promover essa devoção e prometeu graças especiais aos fiéis. Morreu em 1690 e foi canonizada em 1920, sendo lembrada como apóstola do Sagrado Coração. 17 de outubro, Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, convertido por São João Evangelista, foi o terceiro bispo de Antioquia e um pastor de grande fervor. Durante a perseguição do imperador Trajano, foi preso por não renegar a fé e conduzido acorrentado até Roma, onde foi martirizado pelas feras em 107. No trajeto, escreveu 7 cartas dirigidas a diversas comunidades cristãs e a São Policarpo, nos quais exortava a unidade da Igreja, a fidelidade a Cristo e a rejeição das heresias. Foi o primeiro a usar o termo Igreja Católica e deixou um testemunho profundo de amor a Cristo e à Igreja. Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Conhecer Jesus e cuidar da vida. Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Conhecer Jesus e cuidar da vida. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com Maria queremos conhecer a palavra encarnada, vivente entre nós. Com Maria queremos acolher. Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Conhecer Jesus e cuidar da vida. Da vida que é presente em toda a criação. Com Maria queremos cuidar de toda a humanidade, sagrado dom de Deus. Com Maria queremos respeitar. Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Conhecer Jesus e cuidar da vida. A graça do perdão, a reconciliação. Com Maria queremos celebrar a Santa Eucaristia de paz e unidade. Com Maria queremos viver. Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Conhecer Jesus e cuidar da vida. as bem-aventuranças, caminho para o reino. Com Maria queremos acolher nas ruas da verdade, da plena liberdade. Com Maria queremos trilhar. Com Maria,
Mãe da esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Conhecer Jesus e cuidar da vida. Família dos devotos, romeiros e romeiras, com Maria chegamos a Jesus. Por todos os milagres e graças recebidas, com Maria nós somos gratidão. Com Maria, Mãe da esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Conhecer Jesus e cuidar da vida. De viva esperança na luz do Redentor. Com Maria nós somos peregrinos, discípulos do reino na vida catequistas. Com Maria nós somos missionários. Com Maria, Mãe da esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Conhecer Jesus e cuidar da vida. Somos o amor de Deus, queremos bem dizer. Com Maria, a Mãe das Romarias, queremos proclamar Jesus, nossa esperança. Com Maria, a Mãe Aparecida. Com Maria, Mãe da esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Conhecer Jesus e cuidar da vida. Ao Deus que sempre faz maravilhas em nós, com Maria queremos louvar. Da Igreja Mãe e Mestra da nova humanidade, por magnífica será o nosso canto. Com Maria, Mãe da esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Conhecer Jesus e cuidar da vida. Conhecer Jesus e cuidar da vida. Muito bem. Aqui ouvimos então as histórias de alguns santos dessa nossa próxima semana e com eles também nós vamos pedir a intercessão da bênção de Deus. Mas antes, o padre quer agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse programa Vida Pastoral e também a todas as rádios e a equipe das rádios que transmitem o nosso programa. Obrigado também aqui a Elô, do setor de comunicação. Obrigada, Padre, obrigada, Júlia, e obrigada a cada um que esteve conosco nesse momento. Obrigado também, Júlia. Obrigado, Padre. Obrigado, Elô, pela parceria. Obrigado você que está em casa. Foi uma alegria estar em mais esse programa, mais essa edição, e esperamos encontrar você no próximo. E assim nós vamos nos despedindo e encerrando mais esse programa, pedindo a bênção de nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, e de São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Deus com vossas vidas e fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus. Terminamos mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!